Olá, tudo bem com você? É tão bom poder estar aqui neste momento dando continuidade ao nosso mês da família. Na semana passada nós tivemos a presença do pastor Jairo e ele falou para nós um pouquinho sobre como lidar dentro de um relacionamento e o que nós podemos aprender para o nosso casamento ser feliz dentro das bodas de Caná, ali onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Hoje nós temos a presença de Nádima de Paula Forte. Ela se auto-intitula apenas esposa e mãe. E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre como lidar com a família nesse momento pandemia e pós-pandemia, para que a nossa família seja sempre muito mais feliz. Ela é apaixonada pela vida, pelas crianças e pelos adolescentes. Já trabalhou muito com a educação, como professora regente, como coordenadora pedagógica e também como diretora de escola. Na formação de líderes, ela já trabalhou como departamental do Ministério da Mulher e da Criança e do Adolescente. Atualmente, ela trabalha motivando líderes para cuidar de adolescentes e crianças na Associação Paulistana da IASG. Ela tem a sua formação em educação pelo NASP Campus 1 como pedagoga. Também tem formação em terapia familiar pela Unifesp, formação em coach profissional pela IA Performa e ela é mestranda em promoção de saúde pelo NASP Campus 1. Eu tenho certeza que ela tem bagagem e conhecimento para falar para mim e para você como a nossa família pode ser muito mais feliz passando esse momento onde nós estamos com tantas dificuldades. Que Deus nos abençoe. Nádima, que Deus abençoe você. Olá, seja bem-vindo a mais um pouquinho de estudos a respeito da família. Ele é o nosso bem mais precioso, é tudo aquilo que a gente luta para conquistar e quando conquista a gente quer preservar, tá bem? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre como manter o ambiente familiar saudável. O que seria esse ambiente familiar? É lógico que a gente vai pensar numa casa, na limpeza, na faxina, no guardar coisas, na alimentação. Mas o principal desse ambiente familiar é que ele seja um ambiente gerador de felicidade, de comportamentos partilhados e que neste ambiente a criança principalmente se sinta segura e protegida. Então, como que a gente pode fazer isso no dia a dia, quando a gente trabalha, né? Tem um jeito. E como a gente faz quando a gente está trabalhando dentro de casa? Essa quarentena nos surpreendeu e mexeu com alguns valores, edificando, mostrando o que tem de real importância para nós. Eu fico imaginando como está hoje a Karina, porque há uns 2 anos atrás, a Karina teve quíntuplos. Imagina 5 criancinhas dentro de casa. Mas pense numa outra que tem quíntuplos, já adolescentes lá em Recife. Você pode pensar assim, nossa, deve estar o caos. Eu não sei, eu nem as conheço. São reportagens que eu ouvi e que eu gravei porque me causou, assim, interesse e alegria ao ver uma casa 5 crianças de uma vez. Existem até outros casos de mais crianças, mas é importante a gente repensar que Deus dá os filhos para nos ensinar algumas lições, certo? E essas lições têm que cavar fundo no nosso coração, de despreendimento, de alegria, só o privilégio da procriação já é tremendo. Então, para ter um ambiente saudável, o que não pode ter aí dentro da sua casa, tá bom? Primeiro, impaciência. Já peguei pesado logo no começo, né? É isso mesmo. Então não pode ter impaciência, egoísmo, ressentimentos, rebeldia e ódio. Essas coisas não fazem parte da tua casa para que se tenha, no caso, um ambiente saudável. E o que deve ter, assim, de montão? Muito amor, muita união, perdão, esperança e a paciência. Então, nesse período, é para a gente exercitar isso. E por isso que Deus dá filhos para a gente exercitar o amor, exercitar a união, exercitar o perdão. Não é fácil. A esperança e principalmente a paciência. Num ambiente saudável, nós precisamos separar assim, ó, o que é da casa, do lar, da família e o que é trabalho. E daí deu um nó no cérebro, porque o trabalho veio para dentro de casa. E agora? Tem que gerenciar, administrar, colocar limites. A hora do trabalho e a hora da família. E o que é de um e o que é do outro. O problema é quando a gente confunde tudo. Vira uma maçaroca e a gente não consegue distinguir se está com raiva do chefe, né? Ou
uma criança que fez alguma coisa que não foi legal? Então, separe. Essa é a melhor postura, porque a família está em primeiro lugar. Tudo o resto pode perecer, tá? Mas a família está em primeiro lugar. A família, para ter essa cultura de ambiente saudável, ela não pode sufocar o outro com idealizações. O que seria isso? Eu imagino que hoje o meu filho vai ser o bonzinho. Imaginou, idealizou. É lógico que a gente pode ter sonhos para os filhos, mas a gente também precisa respeitar a individualidade deles e o sonho deles. Não é que ele vai imaginar ser o malzinho nesse dia, não, mas nós às vezes sufocamos a família, o filho, com essas idealizações imaginárias que nós queremos, que nós sonhamos, mas a gente precisa aprender a respeitar a ideia do outro. Então agora eu vou colocar algumas coisas que são fundamentais para que essa família seja realmente saudável, tá? Primeira delas é o senso de pertencimento. Quando a gente nasce, bebezinho, fisicamente nós precisamos de alguém. Somos ridiculamente frágeis, vulneráveis. E o pertencimento nos coloca como se fosse dentro de um ninho de amor. E aqui dentro nós vamos nos sentir protegidos, seguros, amados. Essa família faz tudo por nós. Essa é a primeira tarefa da família, dar esse senso de valor para essa criança. É como se mesmo se não tivesse palavras, essa criança sinta: você é um de nós. Eu tenho uma amiga que ela nasceu com o cabelo bem cacheado. E um dia ela resolveu fazer aquela progressiva, mas a sua menina já tinha uns 5 anos, a sua filhinha. E a outra tinha uns 3. Uma, cabelinho do papai, e uma, cabelinho da mamãe. Então, já deu para vocês imaginarem a figura da família. De repente, sabe o que aconteceu quando ela volta do cabeleireiro? Cabelo lisinho. Essa de 5 anos correu pro quarto, chorou, esperneou. E a mãe: que foi? Filhinha, que foi? Eu não pertenço mais a essa família. O pertencimento para ela era ser parecido. Assim ela tinha segurança. Então, depois de muita conversa, lógico, né, resolveu-se essa questão. Mas nós temos que dar abertura para que a criança possa se sentir aceita e especial. E a gente precisa cuidar um pouquinho como pais, porque às vezes, no dia que tá tudo bem, tem colinho, tem amor. E no dia do mau comportamento, frieza e distanciamento. Isto gera na criança esse senso de não pertencer. Então não importa se fez algo bom ou ruim, nós amamos do mesmo jeito. Isso se chama amor incondicional. Não tem condições para ser amado ou não. Nós temos que amar. Essa é a nossa regra. E em seguida, a gente vai fazendo as correções necessárias nesse trajeto, tá certo? E isso é muito importante. A segunda coisa que a gente precisa aprender, então, além de pertencer, tem que ter toque, tem que ter carinho, tem que ter cafuné, beijo, abraço, porque essa é a linguagem simbólica para a criança. Falar de amor, eu te dou dinheiro, conselhos, nada vai resolver. O que resolve é pegar, abraçar, e o afeto é fundamental para o desenvolvimento pleno de uma criança, para que se tenha essa coisa saudável na casa, tá certo? Pessoas que são pessimistas, sabe, para baixo, né? São pessoas que, em geral, receberam poucos abraços, poucos beijos, poucos afagos, pouco cheiro, tá? Então, aproveita a pandemia para fazer isso com esmero. Uma família saudável, terceira coisa, tá? Então, primeiro, pertencimento, lembra aí do colinho, tá? Segundo, toque. Terceiro, é a comunicação. Abertos os diálogos. Não faça só perguntas de sim ou não. Deixa respostas amplas. Cutuque, picasse a criança para ela buscar lá dentro dela coisas positivas para ela falar, tá? Existe agora uma comunicação positiva, que em geral a gente evita falar coisas negativas, mas isso não é só assim aquele mar de rosas, não. Essa psicologia tem que ser efetiva. Eu tenho que falar aquilo que não está legal, mas como eu vou falar é importante. Não é só o que eu vou falar. Então, isso gera uma gostosura para essa criança, porque ela sabe que ela é entendida, que ela é ouvida. Alguém está ali para ouvir e para ajudar. Quando surge um sentimento de raiva, e a gente logo percebe, né? Aquela ira, o que a gente faz? Se aproxima, chega perto,
tenta fazer um toque, certo? Porque é o nosso símbolo. E em seguida você precisa dar colo. Você volta no pertencimento e fala da importância dela para você. E em seguida você precisa pesquisar, além dessa tristeza, que medo essa raiva está escondendo. O que está acontecendo? O que ela ouviu? O que ela viu? Porque isso tudo vai fazer a diferença. Ambiente saudável numa família gera aprendizagem, senso de realidade e limites. Aí você fala, agora tá difícil. Porque nós, pais, às vezes conseguimos idealizar aquela educação nota 10 de pais, né? Mas na hora de colocar limites não é fácil. Então tenha poucas regras na sua família, poucas coisas, mas elas têm que ser firmes e praticáveis. Não encha a casa de regras num dia, no dia seguinte já cansou, já esqueceu, não adianta, tá? Então a tarefa do convívio familiar é como se fosse uma escola, uma faculdade. Ela vai dar o senso de realidade. Isso pode, isso não pode, isso é para nós não acreditamos nisso. Então a gente vai educando dessa maneira. E esse campo é delicadíssimo, mas a gente precisa estudar o que vai poder e o que não vai poder. E daí não pode mesmo e pode, tá certo? E a gente vai trabalhar. Lembre-se sempre que pais são exemplos, tá? A criança é uma copiadora. E a família saudável educa também ao inibir essa insaciedade da criança de querer coisas. Se vai ao mercado, ela quer tudo. Se vai no... Hoje quase nem estamos levando as crianças mais para os lugares. Mas é importante que ela entenda. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Isso sim e isso não. Então, é na conversa, é no diálogo que a gente vai definindo estes limites. E também, nós vamos lá na expressão pessoal. Essa criança precisa falar, ela precisa ter uma identidade com essa família, tá? O núcleo familiar oferece espaço para manifestação pessoal, para responder para essa criança quem eu sou. E como isso é adquirido? Quando a gente começa a contar as nossas histórias, o nosso jeito de ser, da nossa infância, como a gente viveu, e ela faz parte desse contexto. Não que ela veio com um script pré-determinado daquilo que ela vai ser no futuro, que nós vamos apoiar o que ela quiser ser. Nós vamos ajudá-la para que ela tenha um desenvolvimento pleno. Nunca se esqueça, nenhuma família é nota 10, é perfeita, é normal. Mas a nossa pode ser o melhor possível para que a gente possa influenciar os outros. E tão importante quanto construir uma família saudável é preservar a história dessa família, sem críticas e sem julgamentos. Cuide com as palavras ásperas, elas marcam uma profundidade terrível, tá? A vida e o emocional da criança. Cuide para não machucar seus filhos, emocionalmente e até fisicamente. Cuidado, coloque para pensar, vamos conversar. Tem tantas técnicas próprias, não para você colocar para fora a sua fúria, mas para você colocar para dentro o melhor jeito de ser, para poder sair uma fala adequada, para corrigir, para orientar esse filho que você possa estar ali querendo ajudar. Cuidado com as críticas, tá? Existe a crítica construtiva, mas cuidado, a criança nem entende isso, certo? Então, quando os filhos são constantemente criticados, gera um sentimento ferido e a autoestima fica baixa. Então, a crítica, geralmente, ela não ajuda. E a gente precisa cuidar com isso. Então, não é também viver só no mundo dos elogios. A criança não precisa disso, ela precisa de realidade. O quanto você é especial, quanto eu gosto. Vou dar um exemplo. Fez um desenho. Não ficou aquela coisa que você imaginou, porque ele não é um Picasso. E o que você vai falar? Ah, que lindo! Você pode falar, nossa, como você gastou tempo nisso. Como você foi caprichoso. Olha como você fez detalhes. Eu gostei de ver o seu trabalho. Fez uma atividade doméstica. Lavou uma louça, o que quer que seja. Nós temos que não ficar só elogiando a criança. Você é o máximo, você é... Não.
Nós vamos elogiar aquilo que ele fez, porque fez bem feito, porque fez com primor, porque ele é especial ao fazer isso. Então, realmente, nós fazemos a diferença para a criança. As crianças que passam tempo de qualidade com os pais aprendem a ser mais compassivas e amorosas. Isso é fundamental. E o que é esse tempo de qualidade? E a criança está do teu lado e você no celular ou no tablet? Isso não é tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade é aquele tempo que você tira realmente para o seu filho, para escutá-lo, para se envolver com as atividades, até para brincar. E é essencial ouvir. Ouça o que ele tem para dizer e veja, a não ser que ele esteja fazendo algum perigo, você tenha uma atitude, mas respeite as escolhas que seu filho está fazendo. A maior reclamação dos filhos, lógico, é: meu pai não tem tempo para mim, o que eu faço? Então, dedique algum tempo a sós com ele, pelo menos 5 minutos por dia. Chegou em casa, não sei se você tem os 5 filhos, né? Mas 1 minutinho, 2, 5 minutinhos para cada filho, tá? Sente-se ao lado, mostre interesse por aquilo que ele fez, faça perguntas, brinque, preste atenção na sua voz, porque a voz vai falar muito. Evite julgamentos e as opiniões que você possa dar sobre eles, e lembre-se também que você foi criança, tá certo? Motive seus filhos a resolverem seus problemas. Isso é fundamental. Ele vai contar suas angústias e você vai perguntar: e como que você acha? Como que agiria assim? E também você pode até dar exemplo: olha, quando eu passei por isso uma vez, ou algo parecido, eu agi assim, mas não quer dizer que você também precisa ser assim, tá? E a gente vai fechando um aprendizado para uma família saudável: é ter gratidão no coração. Porque a criança aprende a ser solidária, generosa, compassiva, menos ressentida com as coisas, e ela sabe que a felicidade está na gente agradecer por tudo. Então, antes de deitar, depois daquela história gostosa, bonita, principalmente da Bíblia, vamos ver aquilo que nós temos para agradecer hoje. E vocês vão enumerar as coisas. Deem graças até pela pessoa que tirou o lixo, por aquele carteiro que trouxe a carta. Agradeçam as coisas. A ajuda das tarefas domésticas precisam ser valorizadas com gratidão. Então, agradeça isso. Fala: olha, que bom que a nossa casa hoje ficou limpa, que bom que a louça foi lavada. E também podemos despertar na criança uma coisa chamada resiliência, que é a capacidade de lidar com os problemas e superá-los. E como que a gente faz isso? Incentivando, tá? A gente incentiva: e aí, o que você vai fazer? Você está com um problema com o amiguinho, o que você acha? Vamos conversar. E você vai ajudando a ele centrar as suas ideias. Ajude seus filhos a identificar os sentimentos que eles têm. Se ele está sendo egoísta, se ele tem medo. Que sentimentos são esses? Porque às vezes a criança não consegue expressar. Então a gente vai buscando ferramentas para poder ajudar e essa criança ter controle da sua ansiedade, do seu egoísmo e assim por diante. Eu espero que sua família tenha uma quarentena extremamente saudável, mas não é para pôr um ponto final quando ela acabar. A saúde da família tem que continuar, sempre. Se abracem mais, saibam que um é do outro, se toquem com profundidade, abram o coração, se escutem, tá bom? E eu quero deixar um texto para vocês, está em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Quem ensina? Pai e mãe. Eu conto com vocês para ajudar a salvar sua família, para que ela possa ser saudável e muito especial. Que Deus esteja com vocês. É bom podermos aprender tantas coisas. Olha que interessante, nesse momento de pandemia, onde nós todos estamos em casa, onde os filhos de vocês estão estudando em casa e vocês trabalhando em casa, quão fácil é misturar as coisas. E olha como ela diz que nós temos que ter essa diferenciação, o que é do trabalho e o que é de casa, para que as broncas não se misturem. Por exemplo, para que descontar num filho, ou na esposa, ou quem sabe no teu cachorrinho, os problemas que você teve no trabalho. Nós precisamos aprender a lidar com todas as diferenças e todos os problemas. E o mais importante, quero lembrar a vocês sempre, coloquem Deus na vida de vocês. A partir do momento em que a nossa família tiver mais Deus, nós com certeza seremos mais felizes. Até semana que vem, continuando com o Mês da Família. Deus abençoe vocês. Pessoal, não vai embora ainda não.
No Facebook da escola e no meu canal do YouTube nós teremos vídeos novos todas as semanas. Segue a gente lá para você ter novidades. Tenho certeza que você vai gostar de tudo que temos para vocês. Agora sim, pode ir lá. Falou, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço.